O que você faria para se livrar de um mal que consome sua casa por dentro? O que você faria se descobrisse que o Salvador que você implorou é a manifestação do seu próprio medo? Ei, assombrados, Tutu aqui. Esse é o Miss Game Over e essa é a história de como a ganância venceu a inocência. Vocês conseguem ouvir o som da flauta? Não é uma melodia alegre, é um convite. Um convite ao silêncio. A cada lar, a cada cidade, há um preço a ser pago. E o preço de Hamelin, o preço de Hamelin foi a própria inocência. Hamelin era uma cidade próspera, mas escondia uma praga que não era de ratos, mas de segredos e mentiras que corroíam a alma de seus habitantes. Quando a doença da alma se manifestou em criaturas visíveis, a cidade clamou por um milagre. E o milagre veio na forma de um homem misterioso, envolto em trapos coloridos e portando uma flauta de osso. Ele prometeu livrar a cidade do mal, mas a canção que ele tocou não era para roedores, era para as crianças. Esta é a história de um pacto esquecido, de uma melodia que revela a verdade e de um desaparecimento que não foi um rapto, mas uma colheita. Nesta história, conheceremos o flautista. Alto, magro e com um sorriso que não alcança os olhos. Suas roupas são de cores vibrantes, mas sujas e rasgadas. A flauta feita de um material que parece osso polido, com um brilho sinistro. Ele não é humano, mas uma força antiga. O burgomestre. Um homem corpulento e pomposo, com olhos pequenos e gananciosos. Ele representa a hipocrisia e a avareza da cidade. As crianças da cidade, aqui representadas por Elsa. Ela é a única que parece ver a verdadeira praga da cidade antes da chegada do flautista. Hamelin prosperava, mas a um custo. A avareza do burgomestre e a indiferença dos pais criaram uma rachadura na fundação da cidade. E por essa rachadura o mal escorreu. Não eram ratos comuns. Eram manifestações físicas dos pecados da cidade. A inveja, a ganância e a negligência. Eles não só ruíam a comida, mas principalmente a paz. Os pais ignoravam os choros noturnos. As crianças sussurravam sobre sombras que se moviam. A praga era um reflexo da cidade. O burgomestre, cego pela própria riqueza, ofereceu uma recompensa. Uma fortuna para quem livrasse Hamelin daquele incômodo. Ele não queria salvação, ele queria silêncio. Apenas as crianças, com a visão ainda não corrompida, viam a verdade. Os ratos não eram uma praga, mas sintomas. E então ele veio, o estranho, o flautista. Ele não anunciou sua chegada, ele apenas estava. Sua presença era um peso no ar, um cheiro de terra molhada e algo mais antigo e proibido.
O burgomestre prometeu a recompensa. O flautista não pediu dinheiro, ele pediu um pacto. Um acordo que só ele e a cidade de Hamelin entenderiam. O burgomestre, apressado e arrogante, aceitou. A melodia começou. Não era uma música, era uma ordem. Os ratos, os pequenos demônios da culpa e da ganância, seguiram o flautista para fora dos muros da cidade, para as águas escuras de um rio. Hamelin estava livre. O flautista, em silêncio, esperou. A avareza, o pecado original de Hamelin ressurgiu. O burgomestre recusou-se a honrar o pacto. Ele riu do flautista, lhe oferecendo migalhas. Um erro fatal. O flautista não se irritou, ele apenas consentiu. Ele sabia que o preço seria pago de uma forma ou de outra. O mal que ele havia levado embora era apenas a sombra do que realmente ele veio buscar. A segunda melodia começou. Esta não era para os ratos, eram para as crianças, para a inocência, para a ganância, para o descaso de uma cidade inteira. A canção falava de segredos guardados, palavras não ditas e sonhos roubados. Os pais, finalmente acordados pelo silêncio de seus filhos, tentaram detê-los, mas a canção era mais forte. Ela era a voz da negligência, do trauma, da verdade que eles haviam enterrado. A canção não estava levando as crianças, estava libertando a parte delas que os pais haviam matado. O flautista não era um ladrão de crianças, era um coletor. Ele estava colhendo o que Hamelin havia semeado, o vazio deixado pela ausência do amor e a atenção. A canção parou. As crianças não entraram em um rio. Elas simplesmente desapareceram. Não em um portal, mas em um instante de silêncio absoluto. Elas se tornaram o vazio que seus pais haviam criado. Hamelin estava em silêncio, mas não era um silêncio de paz, era de ausência. O flautista havia cumprido seu pacto. Ele havia livrado a cidade da praga, mas a praga não era de ratos. E assim, o flautista de Hamelin se tornou uma lenda. Mas a verdade é mais sombria. Ele não levou as crianças para uma montanha ou para um rio. Ele as levou para um lugar onde elas poderiam estar seguras, para longe da cidade que as havia esquecido. E o que restou em Hamelin não foi a esperança de reencontrá-las, mas a certeza de que o verdadeiro monstro estava na sala ao lado. E na canção que nunca parou de tocar, apenas se tornou o som do seu próprio medo. Existe um terror que não se esconde em castelos góticos ou em porões abandonados. Ele está na luz do dia, na convicção silenciosa de uma cidade, no medo do sobrenatural ou na inocência que é colhida como um fruto amargo.
Hoje vamos desvendar as camadas de um filme que nos confronta com a face mais sombria do terror, a inocência roubada. Este filme é um espelho distorcido da lenda de Hamelin, onde a inocência roubada é o verdadeiro monstro. Veremos como essa narrativa se conecta a um legado de filmes que exploram o terror folclórico e o controle humano, para entender por que o terror mais profundo não vem do sobrenatural, mas da convicção humana. A lenda do flautista de Hamelin não é apenas um conto de fadas sombrio. É um registro histórico do desaparecimento em massa de crianças, que a história popular atribuiu a um flautista vingativo. Em A Hora do Mal, o filme não apenas se inspira, mas inverte a dinâmica da lenda. O pagamento e a colheita. Na lenda, o flautista leva as crianças como um pagamento por um serviço não remunerado. No filme, o flautista é substituído pela desconfiança e por uma força sobrenatural incompreendida, adicionando uma camada de interação social mais complexa. O desaparecimento como sacrifício. A lenda original sugere um desaparecimento inexplicável. O filme oferece uma explicação aterrorizante. O desaparecimento é, na verdade, um sacrifício ritualístico planejado. O medo de ser controlado por forças incompreendidas já assombram civilizações por séculos. Diferentes narrativas já exploraram o medo de perder o controle e ser usado. O Zumbi e a Legião de Mortos. Considerado por muitos o primeiro filme de zumbi do cinema, ele se baseia no folclore haitiano. A trama envolve um feiticeiro maligno que usa magia negra e uma poção especial para controlar a mente das pessoas, transformando-as em trabalhadores zumbis sem vontade própria em uma plantação. O zumbi haitiano, uma metáfora para escravidão e controle. A figura do zumbi no folclore haitiano é profundamente enraizada nas crenças voodoo e é muito mais complexa e perturbadora do que a representação popularizada no cinema. A zumbificação representava um destino mais temido, ser despojado da sua identidade e transformado em uma ferramenta de trabalho, um corpo sem alma totalmente sob o domínio e controle do seu mestre. A Hora do Mal não é o primeiro a explorar a vulnerabilidade da inocência e o terror da convicção. Ele se insere em uma linhagem sombria de filmes que questionam a moralidade social, rituais de controle, terror folclórico e a exploração da inocência infantil. A Profecia. O terror do mal é encarnado em uma criança que é o centro de um culto satânico. A inocência é subvertida e usada como arma. O Exorcista. A possessão de uma menina que se torna o campo de batalha entre o bem e o mal. O filme explora a vulnerabilidade da criança diante de forças incontroláveis. O Homem de Palha. Este é o arquétipo do terror folclórico, onde um policial é atraído para uma ilha pagã e se torna vítima de um ritual de sacrifício. A comunidade isolada e a lógica invertida são o carne dessa trama. A Bruxa. Embora mais recente, bebe diretamente da fonte do terror folclórico e da paranoia religiosa, mostrando como a fé e o isolamento podem levar à destruição familiar e à submissão a forças sombrias.
E assim, ao traçarmos uma linha entre a lenda sombria do flautista e a narrativa perturbadora de A Hora do Mal, percebemos que o verdadeiro terror está na inocência roubada e no medo de perder o controle sobre o destino humano. E vocês, o que vocês acham? Já conheciam essa história? Gostaram desse filme tanto quanto eu? Deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. E bons pesadelos!